Olá, alunos da terceira série. Nós vamos falar sobre intervalos de classe, mas agora, para a gente calcular as medidas de centralidade dentro desses intervalos de classe. Vocês já aprenderam a calcular média, modo e mediana, mas agora a gente vai fazer isso a partir de intervalos. O que eu trouxe aqui para vocês foi o resultado da pesquisa que nós fizemos. Das pessoas que participaram da pesquisa informando qual era a sua estatura, nós selecionamos um grupo de 40 resultados. E esses resultados que foram apresentados para vocês naquela aula sobre intervalos de classe. E aí a gente vai trabalhar com esses resultados agora, certo? Então, aí nós temos esse resultado aqui, são esses os intervalos de classe, aqui nós estamos falando das estaturas. Então, nós temos aqui o limite inferior 155 e o limite superior 197. Então, esse aqui são as estaturas que nós temos. FI aqui é a frequência absoluta. Esses resultados aqui foram obtidos na contagem lá de quantos alunos com cada intervalo de estatura aí. Então, nós tivemos aqui que para a primeira classe foram 9 indivíduos, para a segunda classe 11 e assim por diante, fechando um total de 40 indivíduos. Como calcular a média para essa situação aqui? Onde a gente não tem os valores, mas a gente tem uma tabela e os valores são inseridos dentro dessa tabela no intervalo de classe. Nós sabemos que tem 9 pessoas com estatura entre 155 a 162. Mas exatamente qual é a estatura de cada um, nós não sabemos. Porque no momento a gente não tem aquela tabela com todas as estaturas. Nós temos essa aqui já com as informações condensadas. Então, o que fazer nesse caso? Quando eu tenho uma tabela com intervalos de classe e eu vou calcular as medidas de centralidade para ela. Começando pela média. Bem, vamos lá. A gente precisa dessa informação aqui, ó, ponto médio do intervalo. Qual é o ponto médio entre 155 e 162? Vocês já sabem calcular ponto médio. Soma os dois valores e divide por 2, né? Então, somando aqui e dividindo por 2, nós vamos ter que esse intervalo aqui, o ponto médio dele é 158,5. Mesma coisa aqui, soma os dois e divide por 2, vai dar 165,5. Somou aqui, dividiu por 2, 172,5. Somou aqui, dividiu por 2, 179,5. Mesma coisa, 186,5 e aqui também 193,5. Então, esses valores aqui de ponto médio é que nós vamos utilizar para calcular a média dentro do intervalo de classe. Então, aqui a nossa média vai ficar o seguinte, ó, x barra é igual a 158,5 vezes a frequência absoluta, 9, mais 165,5 vezes 11, mais 172,5 vezes 9, mais 179,5 vezes 6, mais 186,5 vezes 3, mais 193,5 vezes 2. Tudo isso dividido pelo somatório da frequência. Somatório da frequência, que é esses valores aqui, ó, 9, 11, 9, 6, 3 e 2, que é 40.
Ok? Então, somando, quer dizer, multiplicando, né? Tudo aqui. Multiplicando tudo primeiro, depois somando, a gente vai ter que esse resultado é igual a 6.823 dividido por 40. Então, isso vai dar uma média de 170,5. 57, para ser mais exato. Certo? Então, essa aqui, para a amostra que nós tomamos de alunos da terceira série, essa aqui é a média desse grupo. 170,57. Morro de inveja dessa estatura de vocês. Agora que a gente já calculou a média, então nós vamos calcular a mediana. Para calcular a mediana, nós vamos precisar de mais uma informação aqui sobre a nossa tabela de frequência, que é a sua frequência acumulada absoluta. Tá? Então, vamos fazer a frequência acumulada aqui. Bem, até a estatura de 162, nós acumulamos 9 indivíduos. Até a estatura de 169, foi 9 mais 11, que deu 20. Já temos 20, vamos acrescentar mais 9, 29. Acrescenta mais 6, 35. Acrescenta mais 3, 38. E acrescenta mais 2, 40. Então, temos aí a frequência acumulada absoluta para a gente poder calcular a medida. Bem, agora com a frequência acumulada pronta, eu vos apresento a formulinha para calcular a mediana quando temos intervalos de classe. Então, é essa fórmula aqui, ó. A mediana é igual ao limite inferior do intervalo, onde a mediana se localiza, mais somatório das frequências, que somatório das frequências é o total, então é 40, menos esse F maiúsculo é a frequência acumulada da classe anterior, viu? Vezes a frequência do intervalo, onde está localizada a mediana, vezes a amplitude das classes, certo? Então, vamos identificar todos esses elementos aqui na nossa tabela. Bem, primeiro nós temos que identificar a posição da mediana. A mediana é um valor central. Então, se nós temos aqui 40 informações, 40 valores, então o valor central está na 20ª posição. Então, nós temos que identificar qual classe que traz essa 20ª posição. Aí a frequência acumulada fornece isso para a gente. Aqui, ó. Até aqui nós chegamos à 9ª posição. Aqui nós chegamos à 20ª. Então, essa aqui é a classe que traz para nós a mediana. Ok? Então, agora vamos preencher a nossa fórmula aqui com as informações. Então, a mediana é igual a limite inferior da classe onde a mediana se localiza. O limite inferior aqui é 162. Mais somatório das frequências absolutas, dividido por 2. Então, é 40 sobre 2. Menos a frequência acumulada da classe anterior. A classe anterior acumulou 9. Sobre a frequência do intervalo. Qual é a frequência do intervalo? 11. Vezes a amplitude do intervalo. O intervalo vai de 162 a 169. Então, a sua amplitude é 7. Então, MD é igual a 162 mais
40 dividido por 2, 20. 20 menos 9, 11. Então, 11 sobre 11 vezes 7. Então, MD é igual a 162 mais 11 sobre 11 dá 1 vezes 7, 7. Então, a MD é igual a 169. Então, esse é o valor da mediana. Vocês podem observar que ficou um valor bem próximo do que nós tivemos como média. Agora há pouco foi 170,57. E a moda? Nesse caso aqui, nós temos uma classe modal. A classe modal é aquela que apresentar maior frequência absoluta. No nosso caso aqui, ó, o maior valor de frequência absoluta é o 11. Então, a classe modal é a mesma classe onde está localizada a mediana.